O governo de Lula mal começou e já tem polêmica envolvendo uma das ministras dele. Mas eu trago essa informação para você, falo a respeito dessa notícia já, porque antes eu vou contar para você como é que foi a posse da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Ela usou o discurso de posse dela para agradecer às mulheres que votaram no governo Lula, porque, segundo a ministra, essas mulheres contribuíram para encerrar um governo machista, patriarcal, misógino, racista e homofóbico. Palavras da ministra Cida com relação ao governo de Jair Bolsonaro. A posse dela foi marcada por uma mensagem feminista. A ministra disse que no dia 8 de março, próximo dia 8 de março, ela deve apresentar novas políticas públicas, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e ela também disse que vai tratar das famílias conforme a diversidade. O programa de combate à violência contra a mulher, que foi criado no governo Bolsonaro, será reformulado agora na gestão dela, e ela também disse que a Casa da Mulher Brasileira vai voltar a ser administrada pelo governo federal. A gente separou um trecho do discurso de posse da ministra Cida, vamos ouvi-la. Foi uma usurpação, pois não cuidou das mulheres, das famílias e nem dos direitos humanos. Muito pelo contrário, a destruição dos direitos da mulher no último governo não foi um acaso, mas sim um projeto político, um projeto de invisibilização e sujeição das mulheres brasileiras. A primeira-dama, Janja da Silva, escreveu uma carta para Cida Gonçalves, parabenizando a ministra. Essa carta foi lida durante a cerimônia de posse dela, a cerimônia de transmissão de cargo, e eu vou ler um trechinho. A primeira-dama disse, abre aspas, seu comando será como de um capitão nos guiando contra o machismo e a misoginia, fecha aspas. Agora falando sobre o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, que tomou posse, Paulo Pimenta, ele aproveitou a cerimônia de posse dele para fazer o que ele chamou de reparação histórica à imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele estava se referindo à questão do impeachment, porque na visão dos petistas, a ex-presidente foi vítima de um golpe. Pimenta prometeu acabar com os cercadinhos e combater fake news. Disse que na direção dele, na pasta, no comando dele, da pasta, não vai haver ofensas a jornalistas e que a imprensa vai ter toda a liberdade. Pimenta também lembrou sobre o presidente Lula querer acabar com aqueles decretos sigilosos e que Lula deu um prazo de 30 dias para a CGU avaliar e reavaliar o sigilo desses decretos que foram feitos pelo ex-presidente Bolsonaro. A gente também separou um trecho do ministro Pimenta, vamos ouvi-lo. Combater a mentira, as fake news, essa realidade paralela, não é uma tarefa simples na sociedade moderna e da forma como ela se realiza. Por isso, senhoras e senhores, esse tema tem que ser um tema central. Durante o nosso governo, o Palácio do Planalto e os ministérios da Esplanada serão transparentes e eficientes. Dentro do governo federal, a comunicação está baseada num tripé: prestação de serviços, comunicação institucional e área publicitária. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Agora, sobre a polêmica que você me perguntou, a polêmica envolvendo a ministra do Turismo, o que aconteceu? Ela classificou como liderança, ela chamou de liderança, o ex-policial militar Juracy Prudêncio, conhecido como o Jura. Ele é apontado como chefe de milícia na Baixada Fluminense. Essa afirmação da ministra foi feita na época da campanha eleitoral dela de 2018, quando ela era candidata a deputada federal, e ele já estava condenado naquela época. O miliciano participou ativamente da campanha dela há 4 anos atrás, e quando, naquele momento, ele cumpria o regime semiaberto pela condenação por homicídio e associação criminosa. Pois bem, a ministra fez uma declaração, se defendeu, dizendo que apoio não significa compactuar com crimes, e o advogado do ex-PM disse que a proximidade entre eles não arranha a reputação da ministra. Lívia.
Paula Lobão, obrigada mais uma vez pelas informações. Um bom trabalho para você aí nessa cobertura em Brasília. Boa noite. Agora, Rodrigo Constantino, mais uma vez a Paula destacou 3 posses: ministra do Turismo, agora no final, ministro da Secretaria de Comunicações e também ministra das Mulheres. Mas como o nosso tempo está um pouco mais apertado, eu vou destacar a participação, a posse de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicações, que disse que vai focar a atuação do Ministério da Secretaria no combate às fake news, no combate à desinformação. A Paula não citou, mas dentro dessa linha, ele voltou a defender o que vinha sendo defendido por Luiz Inácio Lula da Silva, que é regulamentar as grandes plataformas de internet. Está funcionando já. Eu, por exemplo, estou bloqueado em tudo que é rede social do Brasil, porque, afinal de contas, eu espalho muita fake news e discurso de ódio. Por exemplo, eu lembro que a Dilma, apesar de ser mulher, para fazer o elo aí com a pasta feminista, foi responsável por uma desgraça econômica no Brasil. Mas o Rui Pimenta estava ao lado dela, dizendo que tem que combater fake news e defendendo a presidenta. Vai ver que ela era uma grande gestora e aquilo tudo que a gente viu de queda do PIB foi uma ilusão criada pela CIA ou pelo David Copperfield. É óbvio que eles vão querer censurar as pessoas que apontam para a realidade e lembram aquilo que o PT fez no verão passado. É só disso que se trata. Uai, seu app de vídeos curtos.